Tudo começa com o caos gerado pelo terrorismo que assola o mundo de forma devastadora. Desde que as pessoas começaram a despertar poderes, diversos ataques terroristas se tornaram constantes. Como o governo não conseguia resolver a situação, os civis sem poderes começaram a contratar guarda-costas. E no meio de todos esses defensores surgiu alguém que se destacaria completamente dos demais. Havia um guarda-costas lendário que ficou conhecido por todos como o mais forte de toda a história. O nome desse homem, incrivelmente poderoso e respeitado, é Ryushi. Ele já protegeu diversos ricaços importantes e nunca falhou em nenhuma de suas missões de escolta. Sua taxa de sucesso na proteção de alvos é de impressionantes 24. O motivo de todo esse sucesso inacreditável é revelado durante uma reunião de criminosos locais. Um terrorista de nível 6 chamado Ryu mostra o cartaz de uma idol chamada Ri, que será o próximo alvo. Outro criminoso chamado Heska acha que eliminar uma simples cantora será um trabalho fácil de realizar. Eles começam a discutir detalhes bobos sobre a garota, até que alguém manda pararem com aquela conversa. Os dois continuam resmungando sobre a utilidade de saber as medidas de uma pessoa que está prestes a morrer, mas Ryu logo alerta que há um grande problema no caminho para realizar o assassinato planejado. Ele revela que o guarda-costas pessoal da garota é justamente o temido e perigoso Ryushin. Heski muda de expressão imediatamente ao ouvir o nome e diz que já escutou diversos boatos sobre ele. Ele pergunta se o parceiro já ouviu pessoalmente e qual tipo de habilidade especial o guarda-costas possui. Ryu responde que dizem as lendas que ele consegue usar perfeitamente qualquer arma que exista no mundo. A velocidade da revelação deixa os criminosos intrigados e com um pouco de receio sobre o que vão enfrentar. De repente, uma voz misteriosa surge no local, chamando os dois homens de covardes sem hesitar. A nova pessoa na sala zomba da situação, dizendo que ele, no fim das contas, é apenas um guarda-costas comum. Ela é na toa uma perigosa terrorista de nível classe A, que vê os guarda-costas apenas como escudos de carne. Ela acha impossível que um simples ser humano consiga carregar todas as armas do mundo consigo por aí. Neto garante que vai mandar tanto a cantora quanto o protetor direto para o inferno quando o momento chegar. Mas antes que pudessem continuar o plano, uma explosão azul devastadora destrói a parede da sala deles. Uma cortina de fumaça se espalha pelo ambiente enquanto os vilões começam a tossir desesperadamente. Totalmente assustados, eles tentam enxergar através da poeira e percebem um vulto imponente se aproximando. Os terroristas ficam completamente sem entender o que está acontecendo ali, naquele esconderijo secreto deles. Nato arregala os olhos ao perceber a presença intimidadora que acabou de invadir o recinto sem permissão. Do meio dos escombros surge a figura fria e intimidadora do lendário protetor que eles tanto temiam. O próprio Ryushin aparece com seus marcantes olhos vermelhos brilhando intensamente em meio à escuridão. Os criminosos entram em desespero ao verem o homem mais forte do mundo entrar no esconderijo com tanta facilidade. Enquanto eles preparam seus poderes para atacar a filosofia única de proteção dele, começa a ser explicada. Ryushin simplesmente joga sua maleta tecnológica para o alto, ignorando totalmente a pergunta desesperada dos rivais. A maleta começa a se desmontar no ar e a liberar uma quantidade massiva de energia azul brilhante. Ele ativa o modo martelo para garantir que o perigo nunca chegue perto de sua cliente de forma alguma. Com um único e avassalador golpe de seu martelo gigante, ele arremessa os inimigos para longe com violência. O método dele consiste em eliminar qualquer ameaça antes mesmo que ela possa sequer começar a agir contra o alvo. Ryushin olha para trás calmamente após acabar com todos, reafirmando que faz apenas o seu dever profissional. Caída e cuspindo sangue na ator, reclama, dizendo para ele não brincar ou se chamar apenas de guarda-costas. Ela desmaia, derrotada, sabendo que na verdade aquele homem é muito mais parecido com um assassino implacável. O rapaz segura o cabo de sua maleta no ar com extrema precisão após concluir mais um trabalho com sucesso. Ele avisa que o objetivo foi alcançado, elevando sua taxa de sucesso para impressionante de 49%. Usando esse método de proteção nada convencional, ele continua trabalhando para manter seus clientes totalmente seguros. Enquanto isso, em uma arena gigantesca cheia de luzes e fãs, o show da idol está prestes a começar de verdade. Alguém entra em contato com Ryushi para desejar uma boa noite, enquanto a multidão balança seus bastões de luz azul. No entanto, em um local isolado, várias figuras misteriosas vestindo trajes tradicionais empunham bastões de madeira. Ryushin aparece sentado no chão, aparentemente cansado, cercado por essas estranhas pessoas que o encurralaram. A líder do grupo se apresenta como Neo, uma chefe de departamento da temida organização criminosa Tragedy. Ela revela ser uma terrorista extremamente perigosa, de classe S, pronta para enfrentar o famoso protetor. Ryushin murmura seriamente enquanto observa seus oponentes com um olhar cansado de toda aquela situação incômoda. Ele admite que ainda tem um longo caminho pela frente, já que achava ter eliminado todos que tentariam estragar o show. Neo esclarece rapidamente que o objetivo do seu grupo não é a cantora, mas sim o próprio guarda-costas lendário.
Surpreso ao saber que ele é o verdadeiro alvo protetor, ouve a garota dizer que quer fazer uma pergunta antes de tudo. Ela pergunta diretamente o motivo dele e escolher proteger seus clientes usando métodos de combate tão extremos e violentos. Ele repete a pergunta em voz alta de maneira reflexiva, enquanto começa a recordar suas memórias do passado distante. Tudo começou na época em que ele havia acabado de entrar na agência e recebeu a missão de escoltar um grupo musical feminino. O maior sonho daquelas jovens idols era fazer com que as pessoas de todo o mundo pudessem escutar e amar suas músicas. O grande dia da primeira apresentação delas estava finalmente diante dos olhos de todos, após muito esforço e ensaios. Sendo aquela também a sua primeira missão, ele jurou em seu coração que as protegeria com absolutamente tudo o que tinha. Porém, mesmo sabendo a localização e a identidade dos inimigos, seu superior decidiu esperar que eles atacassem primeiro. Preocupado com a estratégia adotada, o jovem perguntou para sua chefe se aquela atitude passiva realmente daria certo. Ele sugeriu que invadissem o esconderijo dos inimigos imediatamente para neutralizar o perigo antes de qualquer ataque. A chefe apenas riu, chamando de idiota, e lembrando que eles eram apenas simples guarda-costas e não assassinos profissionais. Ela mandou o novato parar de dar conselhos para seus superiores e deixar que ela cuidasse de tudo sozinha dali em diante. No entanto, por terem escolhido esperar passivamente pelo ataque inimigo, uma terrível tragédia acabou acontecendo. O rei estava no chão chorando desesperadamente enquanto segurava o corpo sem vida de uma de suas queridas companheiras. As outras integrantes do grupo musical também acabaram morrendo de forma brutal naquele fatídico ataque surpresa. Em lágrimas, a pobre garota lamentava a perda de todas as suas amigas, sem conseguir aceitar aquela terrível realidade. Ryushin ficou parado observando a cena devastadora enquanto pedia desculpas do fundo de sua alma pela grande falha. Aquela noite, sob a lua, cheia marcou para sempre a vida do rapaz com um sentimento imenso de culpa e arrependimento. Algum tempo depois, ele estava isolado em um corredor escuro quando sua chefe apareceu para conversar com o novato. Ele disse que estava de cabeça baixa porque falhou miseravelmente na missão de proteger as garotas, como havia prometido. O rapaz se lamentava muito por ter cometido um erro tão grave logo em seu primeiro trabalho prático na empresa de segurança. A chefe, porém, perguntou do que ele estava falando, já que no fim das contas, eles conseguiram manter Rei viva e segura. Ela explicou friamente que aquelas outras garotas do grupo musical não tinham dinheiro para pagar por proteção profissional. As garotas haviam juntado todas as economias que possuíam para conseguir contratar apenas um guarda-costas para ajudá-las. A quantia de dinheiro arrecadada por elas foi o suficiente para cobrir apenas os custos de proteção para uma única pessoa. Como o rei foi responsável por entregar o pagamento, a missão tecnicamente foi considerada um completo sucesso comercial. Ela então disse para ele parar de se lamentar, já que o dever contratual da empresa de segurança foi totalmente cumprido. A partir daquele dia fatídico, a mente do rapaz foi consumida por uma profunda tristeza que ele tentava afogar na bebida. Ele passou a vagar pelas ruas da cidade todas as noites, vivendo como se fosse apenas uma casca vazia sem rumo na vida. Porém, uma noite comum, enquanto andava sem rumo, um som familiar vindo da rua chamou a sua atenção imediatamente. Ao olhar para o lado, ele viu o rei cantando na calçada com seu violão e lutando bravamente para seguir em frente. O rapaz ficou totalmente chocado ao perceber que mesmo após passar por aquela tragédia terrível, ela não desistiu da música. A jovem continuava se apresentando com um olhar brilhante e cheio de determinação para realizar o sonho das suas amigas. Ela guardava uma foto do antigo grupo em um pingente para se lembrar de continuar lutando pelo sonho de todas elas juntas. Ao observar a força de vontade daquela garota, o ex-guarda-costas finalmente encontrou um novo propósito para sua própria vida. Ele decidiu que faria de tudo para garantir que uma tragédia cruel como aquela nunca mais acontecesse com nenhum cliente. O jovem fez a promessa solene de que iria caçar e eliminar todas as ameaças que estivessem escondidas neste mundo cruel. Neil acha a história emocionante e finalmente compreende a razão por trás do método de proteção tão agressivo do rapaz. Ele se levanta e pergunta o que ela realmente quer ali, já que é evidente que não veio apenas para assistir ao show de Ri. Ryushin indaga sobre a tragédia, a famosa e gigantesca organização criminosa que espalha o terror por onde quer que passe. A vilã confirma que de fato faz parte do grupo terrorista mais perigoso e influente que atua nas sombras da cidade. Ela explica com bastante tranquilidade que veio até o local como uma representante oficial da temida organização. Neil estende a mão em direção ao protetor e revela que tem uma proposta de negócio irrecusável para fazer a ele hoje. O rapaz fica bastante desconfiado com aquela atitude repentina e pergunta do que se trata essa oferta de parceria. Ela promete que se ele se aliar, o grupo nenhum deles tocará em Rei, em troca de que o protetor pare de caçar os criminosos. Neil lembra que ele nunca conseguirá eliminar todas as ameaças do mundo, pois novos perigos sempre vão surgir nas sombras. Ela conclui dizendo que seria muito mais inteligente da parte dele trabalhar junto com quem ele pode ao menos negociar.
Neil aguarda ansiosamente com a mão estendida, esperando uma resposta definitiva para sua oferta de aliança. Ela pergunta diretamente se o protetor já ouviu um certo ditado popular muito conhecido no mundo deles. O Harshin responde friamente, dizendo que eles simplesmente não negociam com nenhum tipo de terrorista. Irritada com a recusa imediata a vilão, o chama de idiota enquanto seus capangas se preparam para o combate. Ela ordena que todos ataquem sem piedade, decretando que o destino daquele protetor atrevido será a morte. O rapaz rebate a provocação perguntando com que ela pensa que está lidando ao chamá-lo de idiota. Ele questiona se os criminosos realmente sabem onde estão pisando naquele exato momento da batalha. De repente, uma estranha vibração começa a se espalhar pelo chão, assustando os capangas que avançavam. Em um piscar de olhos, toda a energia do local é completamente cortada, deixando o ambiente em escuridão total. Os criminosos entram em desespero ao perceberem que não conseguem enxergar absolutamente nada ao redor. Os capangas começam a gritar pela sua líder enquanto ela empunha seu bastão de metal no meio do breu. Para iluminar o local, a vilã usa seus poderes para fazer seu bastão queimar em chamas intensas. Ela ordena aos gritos que todos fiquem calmos e mantenham a formação de combate para não serem surpreendidos. Porém, ao olhar para o lado, ela fica em choque ao ver que todos os seus aliados já foram nocauteados no chão. Sem entender como aquilo aconteceu tão rápido, ela solta um grito assustado diante daquela situação bizarra. Tudo isso é feito estrategicamente para limpar a área antes mesmo que a cantora suba ao palco para o show. De repente, o protetor surge das sombras avançando contra a líder criminosa com uma velocidade avassaladora. Desligar os disjuntores da arena é uma tática padrão dele para dominar completamente os adversários na escuridão. A garota é atingida em cheio por uma descarga elétrica massiva, sem ter tempo de esboçar qualquer reação de defesa. O golpe potente do protetor arremessa a poderosa terrorista para longe com uma força simplesmente absurda. Ela cuspe sangue devido ao impacto devastador do ataque direto que quebrou totalmente a sua guarda. A vilã é lançada violentamente contra as estruturas do palco que se quebram com a força da colisão. Caída e ferida, ela percebe irritada que ele estava apenas conversando para ganhar tempo e preparar a armadilha. Ao encarar o olhar implacável do rapaz, ela o chama de demônio devido à sua frieza assustadora em combate. Huixin caminha calmamente em direção ao oponente, enquanto sua maleta volta a acumular energia elétrica azul. O protetor avisa seriamente que a partir daquele momento está classificando a jovem terrorista como uma ameaça. Ele ativa o modo soco inglês de sua arma e declara friamente que vai eliminá-la para garantir a segurança de todos. A energia azul envolve os punhos do herói, criando uma atmosfera de pura pressão e perigo mortal para a vilã. Mesmo encurralada, ela sorri de forma sarcástica ao ouvir o objetivo quase impossível que ele deseja alcançar. O rapaz não se deixa abalar pela provocação e continua focado em realizar o seu trabalho com precisão cirúrgica. Neil se enfurece totalmente e grita para que ele não seja tão convencido antes de tentar um último ataque desesperado. Ela avança com tudo empunhando seu bastão envolto em chamas colossais para tentar esmagar o oponente de uma vez por todas. A vilã questiona se ele realmente acredita que apenas uma pessoa sozinha é capaz de eliminar todo o mal do mundo. Ela manda o herói guardar suas fantasias ingênuas para quando estiver dormindo, pois aquele sonho jamais se realizará. Com sua força totalmente liberada, ela empunha uma arma gigantesca, envolta em chamas vermelhas de puro ódio. A terrorista grita que o sonho dele não passa de uma ilusão infantil de um tolo completamente fora da realidade. Mas o herói responde ao ataque com um soco avassalador que quebra a barreira de som com um impacto ensurdecedor. O soco direto e preciso acerta em cheio o peito da oponente, interrompendo seu golpe e dissipando todas as chamas. Ela cai derrotada na frente do palco principal enquanto os organizadores do evento observam tudo de longe chocados. Complete nocauteada, a vilã geme de dor caída no concreto sem forças para sequer tentar se levantar novamente. Um garoto da equipe confunde a arma gigante caída com um bastão de luz gigante, gerando uma situação bem cômica no local. O herói dá um passo à frente, percebendo que talvez tenha exagerado um pouco na força do golpe desferido contra ela. Ele admite calmamente que calculou mal a própria força ao desferir aquele soco final na líder do grupo criminoso. A jovem terrorista apenas o encara em silêncio absoluto, com um olhar de total descrença, após ser superada tão facilmente. Harshin reflete sobre a crítica dela e admite que no começo também achava o sonho de rei uma mera fantasia ingênua, mas as atitudes daquela garota determinada provaram para ele que era possível mudar as coisas de verdade com esforço. Ela havia dito que se as pessoas ajudassem umas às outras, uma de cada vez talvez aquele sonho um dia se tornasse real. O jovem ponderou sobre a imensa quantidade de habitantes no mundo, mas a cantora tinha uma resposta brilhante em mente. Ela explicou que, em vez de apenas ficar conversando e teorizando, o mais importante era agir de fato para fazer a diferença. Com um lindo sorriso, Ri concluiu dizendo que ninguém nunca sabe o que vai acontecer até tentar de verdade com o coração.
Ela começou se apresentando para apenas 10 pessoas em palcos pequenos com muita simplicidade e dedicação. Com o passar do tempo, o público dela foi crescendo para dezenas e depois centenas de fãs apaixonados. E agora, ela finalmente se apresenta diante de uma arena gigantesca com milhares de pessoas gritando seu nome. Ryushin percebe pela vibração da multidão que está quase na hora da jovem cantora subir ao palco principal. Ele acredita que, se continuar eliminando as ameaças, uma por uma conseguirá livrar o mundo de todos os perigos. Neil rebate a ideia dizendo para ele não ser ridículo, pois novas ameaças sempre vão continuar surgindo sem parar. Ela afirma categoricamente que é impossível eliminar todos os criminosos do mundo de forma definitiva. A vilã insiste em sua proposta de parceria, dizendo que seria muito mais inteligente ele se aliar ao seu grupo. Ryushin sorri levemente e diz que aquilo é algo que ninguém nunca vai saber até tentar de verdade com o coração. O herói ironiza mandando o garoto da equipe agitar o bastão de luz azul e aproveitar o grande show de Rie. O garoto fica resmungando em silêncio de olhos fechados porque toda aquela situação o deixou bastante irritado. A promessa quase absurda de proteger absolutamente todo mundo ecoa de forma marcante na mente do herói. A vilã morde os lábios com raiva, afirmando que não existe nenhuma possibilidade de algo tão perfeito acontecer. Ela promete que vai fazê-lo entender a dura realidade da pior forma possível, ali mesmo, naquele exato momento. A jovem flutua no ar concentrando uma imensa quantidade de energia mágica para desferir um ataque final. O rapaz continua firme em sua posição enquanto observa o poder colossal que está prestes a desabar sobre ele. Seus olhos vermelhos brilham intensamente com a energia acumulada, indicando que ele também está pronto para agir. Uma explosão estrondosa de energia azul toma conta do cenário, gerando uma pressão de ar extremamente violenta. Ela declara lá do alto que as esperanças dele não passam de palavras vazias e sem nenhum significado prático. A vilã grita que vai explodir todo o estádio, destruindo o sonho do rapaz e também o da jovem cantora de uma vez. Uma colossal esfera de energia destrutiva é arremessada em direção ao solo com o objetivo de pulverizar tudo. O rapaz avisa que não vai permitir isso e ativa o surpreendente modo bastão de torcida de seu equipamento. Ele lembra do seu antigo juramento sagrado de nunca deixar que uma tragédia horrível como aquela ocorresse de novo. Ele salta para a frente em alta velocidade, iniciando um movimento de contra-ataque extremamente ágil e preciso. O herói salta em direção à gigantesca esfera mágica sem demonstrar nenhum pingo de medo diante da morte iminente. Ele diz que aquele ataque de fogo azul é do tamanho perfeito para parecer um efeito especial de abertura do show. O rapaz segura firme sua arma brilhante no ar, concentrando todo o seu poder para rebater a investida da oponente. Um imenso feixe de luz azul é disparado, rasgando a escuridão do estádio com um poder destrutivo incomparável. A energia é dissipada nos céus de forma brilhante, imitando perfeitamente os fogos de artifício de uma grande festa. A vilã fica totalmente paralisada no ar ao ver que o seu golpe mais poderoso foi facilmente anulado pelo herói. Enquanto isso, os longos e brilhantes cabelos brancos de Ria começam a se mover suavemente com a brisa do palco. A jovem cantora caminha com passos confiantes em direção ao centro da arena sob os holofotes azuis da produção. Ela olha para cima, maravilhada, com o lindo efeito de luzes que o herói acabou de criar com seu ataque no céu. Na plateia, os fãs observam o céu estrelado e o show de luzes brilhantes com olhares de pura admiração e surpresa. Rei sorri suavemente ao perceber que tudo está correndo perfeitamente graças ao esforço incansável do seu protetor. O bastão de torcida brilha intensamente, simbolizando a esperança e o começo de uma nova era cheia de paz e música. O herói começa a descer lentamente em direção ao solo após realizar sua missão com maestria e perfeição técnica. Ele pousa suavemente perto da líder derrotada, mantendo a postura firme de quem completou seu dever profissional. A jovem idola observa o horizonte com determinação, brilhando como a verdadeira estrela que ela nasceu para ser. Ela dá um leve e doce sorriso, se preparando para soltar a voz e encantar a multidão de fãs que aguardavam ansiosos. A plateia inteira começa a gritar de emoção com cartazes e faixas declarando seu amor eterno pela famosa cantora. Ela ergue sua mão, elevada em direção aos céus para dar o sinal de início de sua primeira e marcante canção de hoje. A idol grita no microfone perguntando se todos estão finalmente prontos para a maior noite de suas vidas na arena. O público responde com um rugido ensurdecedor de alegria, enquanto as luzes do palco dançam em sintonia com a música. Muitos fãs se emocionam profundamente, chegando a chorar de felicidade ao verem sua grande estrela brilhar no palco. Caída no chão e completamente derrotada, a vilã observa o espetáculo, sem conseguir dizer uma única palavra de fúria. O herói olha para ela e pergunta calmamente se ela finalmente conseguiu voltar a si após receber o impacto do golpe. Ele manda a garota não se esforçar para levantar e apenas sentar ao seu lado para aproveitar o show em completa paz.
Ele aponta para o palco iluminado e pergunta se a cantora se apresentando de forma brilhante não é de fato linda. Enquanto isso, o garoto da equipe agita alegremente o bastão gigante de chamas vermelhas como se fosse de brinquedo. Neil permanece em silêncio absoluto enquanto tenta processar a derrota humilhante que acabou de sofrer. Ela diz com desdém que morrer pelas mãos deles teria sido muito mais fácil do que o destino que o aguarda agora. Ela alerta que, como as negociações falharam, tanto ele quanto a cantora agora estão no radar dos piores terroristas. Diante dessa ameaça iminente de um grupo tão perigoso, ela pergunta o que ele planeja fazer para sobreviver. O herói foca seu olhar determinado na vilã, mostrando que não teme nenhum dos criminosos daquela organização. Enquanto isso, no palco principal, Rhea canta alegremente e encanta todo o público presente com sua voz maravilhosa. Ele afirma com convicção que continuará fazendo exatamente o mesmo trabalho de proteção, que sempre realizou com maestria. O cenário então muda de forma repentina para Naftofal, uma cidade famosa por ser esconderijo de muitos criminosos. Um grupo de guerreiros locais aguarda apreensivo para saber se aquele é realmente o local correto para a emboscada. Uma mão segura firme a maleta tecnológica brilhante, indicando que o momento da ação finalmente começou ali. Ryo-Shin surge com Neil capturada e pergunta se aquela é a cidade que a organização Tragedy supostamente dominou por completo. Ele se prepara para o combate iminente enquanto mantém a prisioneira totalmente sob o seu controle e vigilância constante. Os criminosos locais ficam completamente furiosos com a invasão repentina e perguntam quem diabos é aquele homem audacioso. Ryo-Shin apenas avisa que o seu serviço de proteção começa naquele exato momento e se prepara para descarregar seu poder. Toda a horda de criminosos avança, contudo de forma violenta, para tentar esmagar o invasor sem nenhuma hesitação. Ele se move com extrema agilidade, desviando dos ataques dos capangas de maneira incrivelmente rápida e estilosa. Neil, que continua amarrada e amordaçada, tenta resmungar enquanto observa de perto toda aquela pancadaria insana. O herói ativa o modo martelo de sua arma para aniquilar as forças inimigas com golpes extremamente potentes. 3 oponentes formidáveis tentam um ataque combinado e coordenado para tentar quebrar a defesa impenetrável dele. Mas com um único movimento circular do seu martelo colossal, ele desencadeia uma onda de choque azul devastadora. O impacto violento arremessa vários adversários para longe, deixando o chão coberto de inimigos derrotados e caídos. A facilidade com que ele derrotou todo o grupo deixa o líder dos bandidos completamente sem palavras e paralisado. Ele grita furioso, perguntando o que o herói pensa que está fazendo ao invadir o território deles com tanta violência. O rapaz ignora a fúria do oponente e pergunta se eles não conseguem enxergar o que está bem diante de seus olhos. Ele afirma com total seriedade que tudo aquilo que acabou de fazer faz parte do seu trabalho, padrão de proteção extrema. Os criminosos se entreolham totalmente confusos e suando frio, sem conseguir entender a lógica daquele raciocínio bizarro. Um deles comenta que os boatos realmente estavam certos e que o famoso guarda-costas não bate muito bem na cabeça. O líder fuma seu charuto calmamente e questiona se aquela carnificina de fato se parece com proteção para alguém normal. Ele é Ostium, o guardião do portão de Naftofal e um terrorista perigosíssimo de classe S, de acordo com os registros. Ryo-Shin rebate sem hesitar, afirmando que para ele, todos os criminosos ali presentes não passam de puro risco iminente. Ele explica que prefere eliminar todos eles agora antes que decidam se tornar uma ameaça real para os seus clientes. Um dos capangas tenta avançar com raiva, mas o poderoso Ostium faz um sinal com a mão ordenando que ele espere um pouco. O experiente guardião do portão diz que gostaria de fazer uma pergunta crucial antes de iniciarem o combate de verdade. Ele quer saber como o herói conseguiu localizar aquele esconderijo secreto enquanto a prisioneira geme de nervoso no chão. Mal desvia o olhar e começa a suar frio ao perceber que o seu segredo está prestes a ser revelado para os seus aliados. Ele ressalta que aquele local é um segredo absoluto que nem mesmo os membros da própria agência de segurança conheciam. Ela tenta se justificar inutilmente através da mordaça, enquanto seu rosto fica completamente vermelho de vergonha. O herói remove a mordaça da prisioneira para que ela possa respirar e falar a verdade diante de todos os seus parceiros. Ela começa a rir de forma histérica e desesperada, tentando disfarçar a sua imensa culpa pela entrega da localização. Ryo-Shin apenas a encara com um olhar confuso, sem entender o motivo de toda aquela reação escandalosa e bizarra da vilã. Ostium lembra com orgulho que aquele local é a única entrada para o centro da cidade e é fortemente guardado por elites. Ele orgulhosamente afirma que na história inteira nunca deixou nenhum intruso passar vivo por aquele portão impenetrável. O líder criminoso diz que o único motivo de revelarem o local foi para transformar aquele esconderijo no túmulo do herói. Neil também grita com confiança, dizendo que seus companheiros poderosos vão esmagar o protetor sem nenhuma dificuldade. Mas o clima de confiança é quebrado quando o experiente Ostium chama a atenção dela com um tom de voz bastante sério.
O poderoso guerreiro a encara com um olhar assustador e pergunta se ela perdeu completamente o juízo de sua cabeça. Ele a acusa de ter entregado a localização do próprio esconderijo secreto apenas para conseguir salvar a sua própria pele. O líder também pergunta onde estão todos os subordinados que deveriam estar lutando e protegendo a segurança da base. Bastante sem jeito, ela confessa que todos eles acabaram sendo capturados e levados direto para a arena do show de Rio. Ryoshin a questiona se ela também vendeu os próprios subordinados, mas ela nega, dizendo que todos foram pegos juntos. O Shion diz com desprezo que ela é um lixo que dá uma péssima reputação, até mesmo para os piores vilões da região. Ele decreta friamente que assim que terminar de lidar com Ryoshin, ela será executada imediatamente ali mesmo na base. A revelação deixa a garota completamente horrorizada e sem conseguir acreditar no cruel destino que a aguarda. Ela se desespera totalmente ao perceber que sua própria vida corre perigo extremo após ter feito aquela escolha estúpida. Neil confessa em sua mente que realmente acreditava que seus aliados seriam capazes de massacrar o poderoso protetor. Ela percebe com pavor que se o famoso guarda-costas acabar perdendo aquela luta, ela também morrerá logo em seguida. E o Ishin olha pra ela com deboche e comenta que parece que os próprios companheiros dela realmente não a suportam de jeito nenhum. Ela tenta argumentar dizendo de forma patética que tudo não passa de um terrível mal-entendido entre companheiros de guilda. Os outros capangas gritam com ódio, prometendo arrancar os chifres dela e usá-los de forma brutal como punição. Em prantos, ela ouve seus antigos aliados dizerem que ela sempre foi extremamente irritante por causa de suas roupas chamativas. Eles continuam os insultos, dizendo que ela é apenas uma farsante ridícula, que nem deveria usar aquele penteado de cabelo. Impressionado com o nível de rancor, o herói pergunta o que ela fez para ser tão odiada pelos próprios parceiros de trabalho. Soluçando e tremendo de medo, ela observa os olhares sedentos de sangue direcionados a ela por todas as partes da sala. Desesperada, a garota implora silenciosamente para que o herói aguente firme e consiga vencer todos eles na batalha. Ostion decide dar um ultimato ao herói, dizendo que está disposto a oferecer uma única e valiosa chance para ele. Ele exige que o protetor apenas entregue a traidora em troca de permissão para ir embora dali completamente ileso. Ela implora ao rapaz para não acreditar nas palavras deles, lembrando com desespero que terroristas nunca cumprem promessas. O herói permanece pensativo, observando toda aquela discussão dramática com um olhar totalmente frio e calculista. Ao ver as lágrimas sinceras nos olhos da garota, ele solta um leve resmungo reflexivo antes de tomar sua decisão final. O herói coça a cabeça de maneira descontraída, fingindo que está muito indeciso sobre qual atitude tomar naquele momento. Ele mente descaradamente dizendo que há inimigos demais e que não vê nenhuma possibilidade de vencer aquela batalha sozinho. O herói agarra os cabelos dela e diz que talvez seja melhor aceitar o acordo de paz proposto pelo líder do bando. Neil grita desesperado afirmando que ele é incapaz de vencer, já que derrotou um oponente de nível classe S facilmente. Ele rebate dizendo que se lutar para salvá-la, estará agindo como um guarda-costas que protege uma temida terrorista. A garota argumenta de forma hilária, dizendo que até mesmo os terroristas possuem o direito de contratar guarda-costas pessoais. Deixando a brincadeira de lado, o herói se inclina para segurar novamente o cabo de sua poderosa maleta de combate. Ele lembra com seriedade que ela tecnicamente nem sequer é uma cliente oficial que efetuou algum tipo de pagamento para ele. O rapaz começa a dar meia volta para ir embora do local, abandonando a vilã à própria sorte diante dos antigos aliados. A jovem fica completamente sem chão ao perceber que seu único salvador está prestes a deixá-la para trás sem piedade. Vendo que o guarda-costas vai se retirar, os capangas sedentos de sangue avançam na direção dela com suas armas afiadas. Eles gritam furiosamente que todos os traidores da organização devem receber a pena de morte como punição severa. Os criminosos saltam na direção da garota indefesa, que solta um grito de pavor absoluto ao ver a lâmina se aproximar. Ela continua gritando desesperadamente pelo nome do herói, implorando por socorro no último segundo de sua vida. O rapaz olha de soslaio pelo canto dos olhos, observando a garota lutar pela vida em meio ao ataque dos capangas. No limite do desespero, ela grita com todas as suas forças que está contratando oficialmente o herói como seu protetor. Ao ouvir o pedido oficial de contratação, o protetor para sua caminhada, imediatamente demonstrando interesse na proposta. Ele exibe um sorriso de canto de boca e pergunta qual será o método de pagamento oferecido por esse novo serviço de escolta. Ela oferece toda a quantia de dinheiro que ele desejar, mas o herói rapidamente recusa, dizendo que não tem interesse em dinheiro. O herói exibe uma tela digital holográfica brilhante, revelando que ele realmente deseja receber em troca da ajuda dele. A garota observa a tela flutuante com olhos marejados de lágrimas, tentando entender os termos daquele contrato repentino. O documento exige que ela entregue absolutamente todas as informações secretas que possui sobre a organização criminosa. O protetor confirma, com um sorriso no rosto, que deseja cada pequeno detalhe que ela souber a respeito da terrível tragedy.
Ela fica totalmente horrorizada ao ler a cláusula, sabendo que entregar esses dados é uma traição imperdoável ao grupo. Ele simplesmente continua caminhando para fora da sala, avisando que se ela recusar, o acordo será cancelado de imediato. Os capangas avançam novamente com suas lâminas afiadas, forçando a jovem a tomar uma decisão rápida sob pressão de morte. Sem nenhuma outra opção para sobreviver, ela chora alto e aceita assinar o contrato digital no último segundo disponível. O contrato virtual é assinado instantaneamente, validando o acordo de proteção extrema entre o rapaz e a jovem ali mesmo. Chorando de alívio, ela grita mostrando a tela digital, confirmando que assinou o documento exatamente como ele queria. Satisfeito, ele diz que o contrato está em vigor e descarrega um poderoso raio azul que atinge os inimigos em cheio no local. O ataque elétrico arremessa os capangas para longe com violência, deixando todos os oponentes gravemente feridos no chão. Osteo permanece totalmente impassível enquanto observa seus subordinados caírem derrotados ao seu redor. Neil chora e diz timidamente que estará contando com a ajuda do seu novo e incrivelmente forte protetor. O herói sorri de maneira amigável enquanto exibe o contrato digital e a chama oficialmente de sua querida cliente. O protetor avança novamente na direção do combate, acumulando uma quantidade massiva de energia elétrica em seu punho. Ele acerta um soco incrivelmente rápido e certeiro, mandando outro capanga pelos ares sem o menor esforço. Os criminosos restantes gritam furiosos enquanto observam seus aliados sendo derrotados com tanta facilidade. Vários oponentes tentam cercá-lo ao mesmo tempo para tentar encontrar alguma brecha em seu estilo de luta impecável. Ryoshin se esquiva habilmente e desfere um soco devastador que nocauteia mais o adversário de forma instantânea. Ele continua seu contra-ataque implacável, derrubando cada um dos oponentes que ousam ficar em seu caminho. Com movimentos rápidos e precisos, ele derrota facilmente as ondas de criminosos que tentavam atacá-lo juntos. 3 oponentes perigosos e armados correm em sua direção, tentando uma última investida desesperada para vencê-lo. O choque entre os poderes gera uma imensa barreira de energia azul brilhante que consome todo o campo de batalha. Mas com extrema maestria, o herói liquida todos eles em poucos segundos com descargas elétricas incrivelmente potentes. Mio assiste a tudo completamente paralisada e maravilhada com o nível de poder absurdo daquele jovem guarda-costas. Ela mal consegue acreditar que ele eliminou tantos inimigos de elite em um piscar de olhos e sem sofrer nenhum arranhão. A garota conclui em seus pensamentos que a força real daquele homem supera de longe todas as lendas e boatos que ouviu. Ela pondera, no entanto, que o Guardião Osteo é um adversário completamente diferente com habilidades fora do comum. A cidade de Naftofal é conhecida mundialmente por abrigar os piores e mais procurados criminosos de toda a história. Justamente por ser um território extremamente hostil, nenhum outro guarda-costas jamais conseguiu pisar vivo naquele local. E o principal motivo para isso é a presença intimidadora de Osteo, o lendário guardião encarregado de vigiar a entrada. O herói observa os corpos caídos no chão e nota que agora o único inimigo restante de pé naquela sala é o velho fumante. Osteo elogia o desempenho do rapaz, admitindo que não esperava que ele acabaria com tantos soldados de elite tão rápido. Ele pergunta se a maleta tecnológica que o herói segura é a fonte de onde ele retira todas aquelas armas de combate. O velho admite estar muito impressionado com sua versatilidade, mas garante que ele jamais conseguirá passar por ali. Uma misteriosa e densa fumaça verde começa a emanar do corpo do vilão, enquanto ele se prepara para liberar seu poder. Rush observa com atenção aquela energia estranha, tentando desvendar qual tipo de técnica secreta o oponente vai usar. De repente, o corpo de Osteo começa a se transformar de forma bizarra em gigantescas placas de metal super resistentes. As partes metálicas se unem perfeitamente, formando uma imensa barreira, com 2 olhos azuis brilhando na escuridão. O próprio vilão revela em tom imponente que ele mesmo é o lendário portão físico que concede acesso à cidade proibida. O herói acha a habilidade de transformação bastante interessante e empunha sua arma pronto para testar a resistência dela. O imenso portão metálico continua crescendo de tamanho, ocupando todo o espaço da passagem com sua estrutura colossal. O rapaz corre com velocidade total, desferindo um golpe incrivelmente forte contra a blindagem maciça do grande portão. Ele mantém o foco na batalha, sabendo que precisa encontrar uma forma de quebrar aquela barreira metálica impenetrável. A voz estrondosa do guardião ecoa pelo ambiente, garantindo que nenhum invasor jamais conseguirá passar por sua defesa. O herói sorri de canto e pergunta se ele tem tanta certeza disso, enquanto sua mão direita começa a brilhar intensamente. Ele desmonta sua maleta e a transforma em um gigantesco canhão laser de alta tecnologia para obliterar o obstáculo. Uma imensa quantidade de energia azul começa a ser concentrada na ponta do canhão, gerando um brilho incrivelmente forte. O protetor dispara um poderoso e devastador feixe de energia concentrada diretamente contra a blindagem do adversário. O canhão laser atinge o centro do imenso portão de metal, gerando uma explosão de faíscas azuis por todo o corredor escuro. O Aishin fica um pouco impressionado ao notar que mesmo após o terrível disparo, o portão não sofreu nenhum dano visível.
Neo grita alertando que é inútil tentar quebrar aquela defesa apenas usando o poder de ataque puro, devido à blindagem dele. Ela conta que no passado dezenas de líderes da agência de segurança se uniram apenas para tentar quebrar a defesa dele. Mas nem mesmo todos eles juntos conseguiram fazer um único arranhão sequer no corpo colossal daquele temido guardião. Intrigado com a revelação, o rapaz pergunta qual seria essa tal condição especial necessária para abrir o portão. Ele indaga a prisioneira sobre o segredo, mas ela confessa chorando que realmente não faz a menor ideia de qual seja. Ostium caçoa de Neo lá do alto, dizendo em tom de deboche que a cabeça daquela garota é completamente vazia por dentro. Ela grita dizendo que não é nenhuma boba, mas o herói concorda com o vilão e afirma que ela definitivamente é sim. O guardião diz que já não suportava a presença dela desde o começo e que está muito feliz em finalmente se livrar dela. Indignada, ela pergunta o que fez de tão grave para ser odiada de forma tão intensa por todos os seus companheiros. O imenso portão de metal revela que pessoas fúteis e traidoras como elas são as que ele mais detesta em todo o mundo. Ostium diz que a data e local da emboscada contra Ryushin estavam escritos claramente no quadro de avisos da base. Ele reclama que ela simplesmente ignorou o cronograma oficial e decidiu agir por conta própria com seus capangas. Neo fica chocado ao saber do aviso enquanto o herói comenta com deboche que agora entende o motivo de todos a odiarem. O guardião afirma que ela cometeu o mesmo erro bobo ao assinar o contrato com o herói sem ler os termos até o final. Ele grita furioso dizendo que pessoas tolas que não sabem ler as coisas direito deveriam ser eliminadas deste mundo. A garota tenta se defender alegando que não é nenhuma boba, mas o herói rebate de imediato dizendo que ela realmente é sim. Ela afirma bravamente que lê 2 livros por semana, mas Ryushin ironiza perguntando se essas leituras seriam contos de fadas. Enquanto eles escutam o rapaz, começa a analisar como funcionam as regras de ativação dos poderes defensivos no mundo. Ele sabe que a habilidade especial de Ostium consiste em criar grandes portões que conectam diferentes dimensões. Como dezenas de capangas passam por ali todos os dias, a condição para abrir o portão não pode ser algo complexo ou difícil. O herói deduz que o vilão está com tanta raiva porque Neo esqueceu de uma regra extremamente simples para cruzar o portão. De repente, um detalhe crucial passa pela mente de Ryushin, fazendo-o arregalar os olhos com uma grande descoberta. O jovem protetor observa um imenso portão metálico diante dele com um olhar totalmente focado e cheio de certeza. A garota continua resmungando que não é boba, mas o herói manda ela calar a boca de forma ríspida para não atrapalhar. Ela reclama perguntando se ele não estava do lado dela, mas Ryushin simplesmente avisa que já desvendou todo o mistério. Ele anuncia calmamente para o imenso adversário de metal que descobriu a verdadeira condição para abrir aquela passagem. Ele comenta com deboche que a regra é incrivelmente simples e que agora compreende o motivo da grande fúria do guardião. O enorme portão de ferro começa a tremer levemente diante da surpreendente e repentina revelação feita pelo invasor. A garota arregala os olhos sem entender como o herói conseguiu decifrar o segredo da barreira em tão pouco tempo de luta. O protetor começa a dar uma breve explicação lógica sobre como as habilidades especiais deste mundo são categorizadas. O herói explica que a primeira classe de habilidades se baseia em poderes de ataque puro usados para destruir inimigos. A segunda grande categoria de habilidades é focada em técnicas de defesa sólida feitas para anular ataques diretos. Por fim, existem as do tipo especial com regras de ativação muito variadas, de acordo com a complexidade de cada técnica. Ele exemplifica dizendo que nas do tipo ofensivo, quanto mais complexa for a condição para usar mais forte, será o golpe. Já nas habilidades do tipo defensivo, o funcionamento é exatamente o oposto do que acontece com os poderes de ataque. Como os poderes de classe especial são variados demais, ele decide ignorar essa categoria para focar no problema atual. Ryushin deduz que o poder de Ostium de se transformar no portão impenetrável é uma técnica puramente do tipo defensivo, e julgando pela resistência absurda demonstrada contra o disparo do canhão laser, a blindagem dele precisa ser colossal. O herói conclui que a condição necessária para destravar e abrir aquela enorme passagem de ferro tem que ser muito simples. Ele pergunta se a garota conseguiu entender a lógica enquanto ela implora curiosa para saber qual é o grande segredo. O rapaz prepara suas correntes elétricas brilhantes anunciando que a resposta para aquele enigma é extremamente óbvia. Ele joga as correntes de energia azul para o alto, prendendo-as firmemente nas maçanetas de metal do enorme portão. As correntes elétricas se enroscam com força nas trancas, garantindo uma pegada sólida para o movimento que fará a seguir. A fiação, brilhante, fica totalmente esticada, gerando uma enorme pressão nas duas portas daquela colossal estrutura. O herói segura as correntes com firmeza e revela que o segredo não é empurrar a estrutura, mas sim puxá-la para fora. A revelação deixa a garota com os olhos arregalados e com uma expressão de pura descrença diante de tanta simplicidade. Ela diz que aquilo é impossível por ser simples demais, mas o herói afirma que não há regra mais prática e eficiente.
Ele explica que todos os outros invasores falharam no passado porque tentaram quebrar a barreira à força sem pensar. Ao desferirem ataques diretos de fora para dentro, a força gerada pelos rivais agia empurrando ainda mais as portas. Por causa dessa ação de empurrão, o portão nunca se abria, já que a sua única regra secreta exige que o usuário o puxe. O herói elogia o truque psicológico genial do adversário que conseguiu enganar a todos com uma condição tão simples. A garota continua incrédula com o segredo bobo enquanto o rapaz avisa que possui a prova mais clara de sua dedução. Ele aponta o dedo indicador para a estrutura de metal, revelando que está escrito literalmente a palavra puxar ali. Totalmente em choque, a jovem foca seu olhar na fechadura de metal do imenso portão, tentando enxergar o aviso citado. Entre as maçanetas de ferro realmente existe um pequeno detalhe esculpido que havia passado despercebido por todos. A palavra puxar estava escrita de forma bem visível, bem no centro da fresta das duas portas gigantescas de aço. O aviso de segurança na chapa metálica de fato trazia as instruções básicas de abertura em letras garrafais azuis. A garota fica com uma expressão completamente parva e sem reação ao notar que a resposta esteve sempre ali visível. Ela se enfurece e grita perguntando quem seria o idiota que escreveria a condição de abertura exposta para todo mundo ver. O próprio guardião se irrita e grita de volta, dizendo que a única pessoa verdadeiramente idiota ali era a própria Neo. O Shun pergunta com deboche quando ela acha que ele se deu ao trabalho de escrever aquela palavra no próprio corpo. Ele revela irritado que escreveu aquele aviso especificamente para ela, logo depois que ela entrou para a Tragedy. Neo tenta se justificar reclamando que ele poderia ter apenas falado em voz alta em vez de escrever de forma oculta. O imenso portão de metal suspira e aponta que a garota simplesmente nunca prestava atenção em nada ao seu redor. Em uma de suas lembranças, ela aparece mascando chiclete e reclamando que a enorme passagem metálica não queria abrir. Mesmo após ser alertada para puxar, ela continuava empurrando e até mesmo chutando a estrutura com bastante força. O guardião implorava para ela apenas puxar o trinco, mas a jovem teimosa continuava batendo sem parar na parede de metal. Ela tentava de tudo, batendo a cabeça e usando seu bastão, mas sempre empurrando a estrutura de metal de forma inútil. O vilão se enfurece ao lembrar que por mais que explicasse a regra, todos os aliados sempre faziam exatamente o oposto. Ryushin concorda com a raiva do guardião, dizendo que sempre existem pessoas que empurram quando está escrito puxar. O velho reclama que todos os outros terroristas também ignoravam a escrita e agiam como verdadeiros analfabetos. Bastante sem graça, ela confessa que realmente não fazia a menor ideia de que aquela era a única condição de abertura. O enorme olho do guardião começa a derramar lágrimas de pura frustração, implorando para que os jovens aprendam a ler. O herói foca no objetivo e avisa ao adversário de metal que fará o movimento correto para abrir a passagem agora mesmo. Mas Oshima avisa que mesmo sabendo o segredo ainda usará toda a sua força colossal para impedir a entrada do invasor. O protetor exibe um sorriso desafiador, perguntando do que o guardião está falando com tanta arrogância e confiança. Ele começa a aplicar uma força física extraordinária puxando as correntes elétricas com toda a sua energia espiritual. O guardião de metal se assusta ao sentir a pressão absurda das correntes e percebe o nível inacreditável de força dele. O rapaz dá um último puxão violento, afirmando que um portão que se recusa a abrir deveria apenas ser chamado de quebrado. Uma forte luz azulada irrompe da fresta das portas, enquanto Neo grita o nome do seu incrível protetor no meio do brilho. O rapaz exibe um semblante extremamente confiante, declarando que um verdadeiro portão deve se abrir de forma triunfal. O imenso portão de aço começa a ceder, se abrindo completamente diante da demonstração de poder do jovem guarda-costas. O tio chora de raiva, culpando Neo e afirmando que o fracasso aconteceu apenas por causa daquele aviso feito para ela. Ele grita com ódio, jurando que nunca perdoará a garota pelo erro infantil que expôs o segredo da entrada para o inimigo. Mesmo suando frio, ela solta uma leve risada de alívio por ter conseguido escapar da morte certa, no último segundo. Naquele dia inesquecível, a temida e impenetrável defesa do lendário guardião do portal foi completamente superada. O gigantesco portão de ferro que protegia o coração da base criminosa foi finalmente escancarado diante de Ryushin. O herói e sua nova cliente observam a passagem liberada, prontos para iniciar o plano de infiltração na cidade proibida. Carregando a garota no ombro, ele cruza o portal, completando a primeira fase de sua missão perigosa com grande estilo. Enquanto isso, no centro urbano, a imponente e luxuosa sede da organização terrorista se destaca no topo dos prédios. No interior do edifício, os executivos de elite do grupo criminoso começam a se reunir com expressões bastante sérias. Eles aguardam silenciosamente na escuridão da sala de reuniões, ansiosos para iniciar o debate sobre a segurança do local. O líder supremo se posiciona no centro da mesa holográfica, notando que todos os seus principais generais estão presentes. Juntando as mãos com firmeza, ele avisa aos presentes que o Conselho Extraordinário de Emergência deve começar agora. Ele anuncia com um olhar misterioso o início dos debates para traçar uma nova estratégia defensiva contra o adversário.
O tema principal da pauta do dia é justamente a inesperada e preocupante invasão do lendário guarda-costas em seu território. O presidente da União Tragedy, chamado Palmer, assume a liderança revelando um semblante bastante calmo e calculista. Ele projeta imagens dos combates do herói em uma tela gigante e explica que a habilidade dele é extremamente especial. O líder revela que o oponente é capaz de armazenar toda a sua energia espiritual dentro da maleta metálica que carrega. E a partir dessa energia guardada, ele consegue materializar instantaneamente uma grande variedade de armas mortais. Uma das executivas de elite do grupo pergunta se aquela técnica fantástica possui algum tipo de fraqueza ou limitação. O presidente responde que o rapaz muito provavelmente não consegue criar nenhuma arma se estiver longe de sua maleta. Os generais discutem sobre o motivo dele ter vindo até ali sozinho em vez de continuar ao lado de Ri para protegê-la. Um deles aponta para o holograma da cantora Ri, perguntando se aquela garota é realmente o alvo principal da missão atual. Ela indaga quem os contratou para eliminar a Idol, já que ela nem sequer aparentava ser uma artista famosa no cenário. O presidente faz uma breve pausa misteriosa antes de responder à pergunta crucial feita por sua aliada na reunião. Ele afirma com seriedade que a identidade do contratante secreto é um dado sigiloso que não pode revelar no momento. O silêncio toma conta da sala enquanto os generais de elite processam o mistério que envolve aquela missão de assassinato. De qualquer forma, ele alerta que todos devem focar em neutralizar o herói antes que ele comece a destruir as instalações. Palmer encerra seu pronunciamento olhando para seus generais de elite e pergunta quem deles irá se voluntariar para a caça. Ryo Shin chega a uma enorme cidade tecnológica iluminada por neons que dizem ser dominada por terroristas. Ele usa um disfarce simples com bigode e óculos enquanto come um doce e observa o movimento local. Vários cidadãos andam pelas calçadas e olham desconfiados para a dupla que acaba de passar por ali. O comportamento estranho da dupla com roupas e disfarces chamativos atrai olhares confusos às pessoas. O rapaz comenta que o local parece apenas um vilarejo comum onde pessoas normais tentam viver em paz. Neo, que está sendo carregada como um saco, pergunta se ele realmente esperava ver explosões por toda parte. Ela implora para tirar o disfarce pesado, mas ele avisa bravo que as fotos dele estão espalhadas pela cidade. Ele fica surpreso ao ver a vilã se preocupar com os civis inocentes que moram naquela região perigosa. Ryushin chama a atenção dela para focar no verdadeiro objetivo, enquanto continuam andando pela rua movimentada. O rapaz confirma se o plano deles ainda é invadir o quartel-general da temida organização criminosa. Ela fica em silêncio absoluto e começa a suar frio de nervoso com a calma assustadora do seu protetor. Ao perceber as verdadeiras intenções dele, a garota grita em choque por ele querer atacar o quartel-general. Ryushin se agacha ao lado dela e pergunta friamente se ela tem algum problema com esse plano de invasão. Ela avisa desesperada que os líderes mais fortes se reúnem ali, mas ele acha que essa é a situação perfeita. O rapaz pede para ela se lembrar de sua filosofia pessoal de proteção para entender o seu modo de agir. Ele explica que prefere reunir todas as piores ameaças em um só lugar para eliminá-las de uma única vez. A garota pergunta desesperado o que ele pretende fazer ao invadir um lugar tão perigoso completamente sozinho. Com um sorriso sarcástico no rosto, o rapaz lembra que eles estão em dois e não apenas um, como ela pensava. Ela grita dizendo que é uma terrorista e não sua aliada, mas ele insiste que ela deve ajudá-lo a se redimir. Vendo que ele não vai mudar de ideia, ela sugere que pelo menos busque alguns aliados fortes antes de ir. Ele rebate dizendo que os inimigos não vão ficar esperando de braços cruzados enquanto eles se preparam. Ryushin avisa que prefere esmagar os vilões antes que a situação saia do controle e o combate se estenda. Com um olhar intimidador, ele exige que ela cumpra o contrato assinado e o leve direto para o grande edifício. A garota fica completamente sem palavras e trêmula diante da aura assassina e assustadora do protetor. Em seus pensamentos, ela debocha do contrato e planeja traí-lo assim que encontrar uma oportunidade de fuga. Ela sorri de forma maligna, acreditando que aquela será a última refeição do herói antes de sua ruína total. O plano dela é enganá-lo e levá-lo direto para a sede da firma de segurança mais violenta de toda a região. A jovem sabe que os criminosos acham que ela mudou de lado, mas planeja reverter esse terrível mal-entendido. Ela acredita que assim que entregar o herói para as autoridades locais, sua reputação de vilã será restaurada. Ela mal consegue conter o sorriso ao imaginar que logo poderá voltar a agir livremente como uma terrorista. De repente, a garota foca seu olhar em um enorme cartaz digital de procurados que brilha na parede do beco. O painel eletrônico exibe a foto do rapaz por Inkmidmilo e a dela por 2000. O cartaz dela avisa que o disparo contra ela está autorizado e que deve infligir o máximo de dor possível. Ryushin aponta para a tela e reclama indignado por ela ter uma recompensa muito maior do que a dele. Ela começa a rir alto, se sentindo bastante orgulhosa por ser considerada mais perigosa do que o protetor. Mas ao ler os detalhes violentos do cartaz, ela chora de pavor e implora para ir logo ao quartel-general.
Enquanto isso, na sala de reuniões, os generais de elite exigem que o presidente vá pessoalmente à base. O presidente, com o rosto marcado por batom, fica completamente surpreso e indignado com a ordem de seus generais. Os subordinados reclamam dizendo que não costumam aceitar missões quando não conhecem a identidade do cliente. Eles insistem que, como ele é o único que sabe quem fez o pedido, ele deve ir resolver a situação imediatamente. O líder supremo permanece em silêncio absoluto, com um olhar de extrema insatisfação diante das cobranças. Palmer solta um longo suspiro e admite que não tem escolha a não ser revelar o segredo para seus aliados. Ele se prepara para revelar o nome do verdadeiro mandante do atentado contra a famosa e jovem cantora Ria. Porém, um terrível e violento tremor começa a sacudir toda a sala de reuniões, interrompendo a conversa deles. Do lado de fora, os cidadãos começam a olhar para cima, assustados ao sentirem a terra tremer intensamente. O reflexo nos olhos de um morador mostra a silhueta imponente do herói descendo em direção ao grande prédio. Uma explosão colossal destrói o topo da luxuosa sede da tragédia, espalhando fumaça e escombros pelo ar. As pessoas na rua entram em pânico absoluto ao testemunharem a destruição repentina do enorme edifício. No meio da poeira que se espalha pela sala, os vilões ficam totalmente sem entender o que está acontecendo. Do teto destruído, surge Ryushin brilhando em energia azul e pronto para enfrentar todos os líderes de uma vez. Ryushin comemora ter encontrado todos os executivos juntos, pois isso poupa o seu trabalho de caçá-los um por um. Ele se prepara para iniciar o combate, enquanto observa o presidente da União sentado calmamente bem diante dele. Palmer caçou da atitude arrogante do herói, comentando que ele realmente é um homem sem nenhuma salvação na vida. A Tragedy é conhecida mundialmente como a maior e mais perigosa organização terrorista que atua nas sombras. Sob o comando do presidente Palmer, o grupo é administrado por 5 poderosos e temidos vice-presidentes. O rapaz prepara sua maleta de alta tecnologia acumulando uma grande quantidade de eletricidade azul nos punhos. Uma das executivas de cabelo rosa sorri e comenta que o lendário guarda-costas é ainda mais bonito pessoalmente. O herói mantém seu olhar frio e focado nos oponentes sem se deixar abalar por nenhum tipo de comentário alheio. Os outros generais também comentam sobre a juventude dele e como guerreiros audaciosos assim costumam morrer cedo. A misteriosa executiva de cabelos brancos apenas o encara em completo silêncio com seus olhos roxos brilhantes. Palmer solta uma alta gargalhada surpreso com a audácia do rapaz de invadir o território inimigo totalmente sozinho. Ryushin rebate dizendo que está acompanhado por Niui, enquanto ela grita desesperada que não tem nada a ver com ele. O vilão sugere que eles se sentem para conversar, mas o rapaz avisa que não está nem um pouco cansado para debater. Ele ativa os seus poderes elétricos e avisa que não tem absolutamente nada para conversar com eles terroristas. O presidente apenas mantém um sorriso misterioso e sarcástico no rosto diante da iminente investida do herói. Ryushin avança com tudo desferindo um soco elétrico devastador diretamente contra o líder da organização. O rapaz reafirma sua postura rígida de que nunca conversa com criminosos que espalham o caos pelo mundo cruel. Mas de repente o herói arregala os olhos ao perceber algo extremamente incomum durante a finalização do golpe. Seu punho elétrico atravessa o corpo do presidente sem causar nenhum dano físico real ao oponente na mesa. Ele recua confuso e pergunta qual tipo de técnica especial bizarra o adversário está usando para se defender. Palmer sorri com deboche e revela para o invasor que aquela projeção física não passa de uma simples ilusão. Ele explica que era apenas um holograma, pois os líderes jamais se reuniriam pessoalmente por causa de um intruso. O herói fica surpreso e tenta entender a origem do poder que está começando a emanar de forma estranha na sala. O holograma avisa que ele ainda não está no nível de enfrentá-los enquanto uma fumaça roxa surge do chão da sala. Ryushin nota que aquela energia misteriosa está se movendo rapidamente para tentar restringir seus movimentos. Diversas correntes de energia roxa começam a se prender ao corpo do rapaz, bloqueando totalmente a sua reação. O presidente observa a cena com total satisfação, sabendo que o invasor está completamente imobilizado na base. As pernas do herói ficam presas pelas correntes mágicas, impedindo que ele consiga se mover ou tentar escapar dali. O rapaz reclama da habilidade irritante, tentando decifrar a qual categoria aquele estranho poder pertence. O vilão sorri vitorioso e se prepara para dar uma última e valiosa informação antes de desaparecer dali. Ele diz que pela coragem demonstrada ao invadir o local, vai revelar um segredo crucial sobre o caso da Idol Ria. Palmer conta que o verdadeiro mandante por trás da ordem de assassinato contra a cantora é alguém conhecido dele. A revelação bombástica deixa o herói completamente chocado e pensativo sobre a real identidade dessa pessoa. O líder se despede dizendo que espera que o rapaz viva o suficiente para que eles possam se encontrar de novo. Ryushin fica paralisado, tentando imaginar quem do seu círculo social desejaria a morte da jovem cantora Rai. De repente, Neil grita desesperado avisando que ele não tem tempo para ficar pensando, pois o perigo se aproxima.
Ela aponta para o buraco na parede e grita apavorada que as forças de segurança locais já estão chegando na base. O rapaz a segura novamente e pergunta calmamente quem seriam esses novos adversários que estão vindo atacá-los. Um grande comboio de veículos militares blindados com sirenes acesas se aproxima rapidamente do local da base. A garota grita em pânico, revelando que os temidos oficiais da Marshalls acabaram de chegar para capturar a todos. Ruishin repete o nome do grupo militar com um olhar intrigado sem demonstrar nenhum tipo de medo ou hesitação. A porta do veículo principal se abre, revelando a presença de um homem vestindo um luxuoso uniforme militar. O misterioso oficial ajusta sua gravata, comentando calmamente que já faz bastante tempo, desde sua última missão. O respeitado comandante idoso caminha com postura imponente, analisando os estragos causados pela grande explosão. Usando um elegante monóculo, ele afirma que está ansioso para realizar uma grande e marcante performance hoje. Neo chora desesperada, dizendo que é o fim deles, enquanto o herói se questiona se aquele homem é de fato tão perigoso. Ela avisa que o nível de ameaça daquele oficial idoso é considerado classe S, deixando o herói um tanto intrigado. Ele debocha dizendo que a classe S parece fraca, mas ela explica que essa é a classificação máxima que existe ali. A garota complementa dizendo que a organização deles não costuma dividir os níveis de poder da forma comum. Ela começa a explicar que a Tragedy funciona exatamente como uma empresa corporativa para gerenciar suas forças. Ela explica que os membros de classe D e C ocupam as posições mais baixas de chefe de seção na empresa. Os guerreiros considerados de classe B são responsáveis por comandar os departamentos internos do grupo. Subindo na hierarquia, os poderosos criminosos de classe A ocupam os cargos importantes de vice-diretores, e qualquer nível acima disso é controlado pela elite da classe S, cujos poderes variam de forma absurda. A garota começa a suar de pavor ao reconhecer a identidade do perigoso oponente que acabou de chegar ali. O homem misterioso, na verdade, é o temido presidente da divisão, responsável por toda a segurança da guilda. Ela alerta desesperada que aquele oficial de elite possui uma força colossal e extremamente destrutiva. O comandante idoso começa a mover sua batuta de maestro, criando lindas notas musicais azuis no ar gélido. Com um tom elegante, ele pronuncia uma palavra mágica, apontando sua varinha diretamente contra o edifício. Uma colossal e violenta onda de som destrói a base, fazendo com que o herói e a garota caiam no meio do caos. Caída no meio das pedras, ela chora desesperada, acreditando que aquele é o fim definitivo de suas vidas. O comandante se posiciona diante de seus soldados, pronto para ordenar a captura imediata dos invasores. Ele pede com bastante calma para que seus subordinados toquem uma canção fúnebre para os pobres intrusos. A estrutura organizacional da Tragedy conta com o presidente e 5 poderosos vice-presidentes no topo. Logo abaixo deles estão 10 influentes diretores responsáveis por gerenciar subsidiárias do grupo. Ela explica toda a complexa e rígida pirâmide corporativa que rege o funcionamento interno da facção. No meio de toda essa hierarquia estão os Marshalls, que atuam sob o comando direto do temido presidente. O lendário líder daquela força de elite especializada em combates sonoros é conhecido apenas como Maestro. Ruishin pergunta calmamente qual é o cargo dela na corporação e fica surpreso ao saber que ela é diretora. Ele comenta com deboche que agora entende o motivo dela ser tão fraca, deixando a garota bastante irritada. O herói acha irônico uma organização terrorista falar de segurança e questiona a atitude dos oponentes. O rapaz fica intrigado ao notar que todo aquele exército de soldados armados parou de atacar de repente. Ele percebe que os soldados usam instrumentos musicais como armas, formando um grupo de combate especial. Os guardas se posicionam segurando flautas e trompetes prontos para liberar suas ondas de som destrutivas. Uma das jovens musicistas do grupo segura firme sua harpa de metal, aguardando o sinal para iniciar o ataque. Outros membros do exército afinam seus violinos e violoncelos, mantendo feições sérias e focadas na missão. O herói analisa os adversários e comenta em tom misterioso que eles estão se esquecendo de um detalhe vital. Uma das musicistas bate continência e avisa ao seu líder que a evacuação dos civis foi concluída com sucesso. Maestro aplaude alegremente, elogiando o bom trabalho da jovem soldado por garantir a segurança da área. O líder idoso comenta que, como todos os inocentes já foram retirados do local, o combate real pode começar. A atiradora de tuba sugere explodir todo o prédio com os invasores dentro, fazendo a garota gritar de pavor. O comandante avisa com calma que não há nenhuma necessidade de recorrer a métodos tão extremos e violentos. Ele lembra os soldados de que eles são os orgulhosos guerreiros da orquestra e devem agir com total classe. O idoso pede que eles mantenham a elegância e a postura de cavalheiros enquanto capturam os dois intrusos. Mas as duas soldados cochicham entre si, desconfiando que o líder idoso talvez esteja ficando meio gaga hoje. A verdadeira e secreta razão para ele evitar uma grande explosão se resume puramente a questões financeiras. Tudo começou no dia em que o presidente Palmer chamou o comandante para uma séria conversa em seu escritório. O chefe reclamou que os danos causados pelas missões de segurança do líder idoso estavam passando dos limites.
Palmer avisou com o olhar de poucos amigos que a partir daquele dia todas as contas de reparo iriam para a divisão dele. O idoso ficou completamente chocado e suando de nervoso ao perceber o imenso prejuízo que teria que pagar sozinho. Sem saber de nada disso, Ryushin apenas se pergunta o motivo de seus adversários estarem demorando tanto para atacar. Tossindo de leve, o comandante ordena que apenas um trio de musiquistas vá até as ruínas para capturar os alvos. Os 3 violinistas batem continência aceitando a missão de captura de forma extremamente disciplinada. Os outros guardas questionam o motivo de ficarem de fora, mas ele avisa que eles servirão apenas como suporte. O líder idoso pondera pensativo sobre qual atitude tomar em relação à situação da diretora que o traiu. Os 3 soldados avançam com passos firmes, empunhando seus arcos de violino como afiadas lâminas de combate. O herói observa a aproximação deles de cima das ruínas, notando que os rivais finalmente decidiram agir. O comandante ergue sua batuta mágica brilhante para reger o início da melodia de ataque dos seus subordinados. Ele pronuncia o comando musical enquanto os violinistas se preparam para disparar uma rajada de som veloz. Uma imensa barreira de notas sonoras azuis avança com velocidade total contra a posição do herói no teto. O trio de violinistas avança contudo liberando suas poderosas vibrações sonoras contra o rapaz. O herói se prepara para contra-atacar, mas a garota grita desesperada implorando para que ele espere um pouco. Ela diz que há algo de extrema importância para ser resolvido antes de iniciarem um combate de verdade na sala. A violinista limpa a garganta e começa a ler os direitos civis, deixando o herói totalmente confuso. Neil se desespera e grita chamando o oficial de polícia, implorando por ajuda naquela situação bizarra. A garota afirma que tudo não passa de um mal-entendido, mas Ryush a provoca perguntando se ela vai abandoná-lo. A oficial explica que recebeu ordens de poupar a vida dela, pois sua baixa inteligência a impediria de ser traidora. Ela fica muito feliz com a notícia de que será levada viva, enquanto o rapaz apenas observa a cena com deboche. A garota começa a elogiar a conduta pacífica dos guardas, acreditando que está totalmente salva do perigo. Com lágrimas de pura alegria nos olhos, ela agradece do fundo do coração pela compreensão de seus aliados. Ela comemora gritando agradecimentos para o grupo de violinistas, que começa a tocar uma suave melodia ao fundo. No entanto, a oficial continua a ler os termos e avisa que em caso de traição, comprovada a pena é de morte. Ryushin apenas escuta o pronunciamento com bastante atenção, observando a mudança repentina de clima no local. A garota fica completamente paralisada e suando frio ao perceber que o seu destino ainda pode ser a execução. Os oficiais de elite se voltam na direção dela, aguardando que ela explique sua conduta suspeita na missão. A líder do trio repete de forma intimidadora que a sentença final da garota de fato será a pena de morte rápida. Neil se irrita e reclama da mudança de atitude, mas os soldados ficam furiosos por ela confundi-los com violinistas. A jovem tenta se justificar dizendo que ela está segurando um violino, mas a oficial sorri de forma forçada e brava. Ela aponta para o rapaz de cabelos prateados dizendo que ele também é um violinista, deixando o jovem furioso. Ela insiste que o grandalhão segura um violino gigante, deixando o músico que toca violoncelo com ódio mortal. Ao perceber o terrível erro que cometeu ao insultar a profissão dos músicos, ela começa a tremer de pavor absoluto. Os 3 guerreiros liberam uma aura maligna de ódio, jurando que vão executá-la junto com o invasor agora mesmo. O herói pergunta se ela disse algo de errado e ela confessa em desespero que cometeu um erro imperdoável com eles. A líder do trio afirma com orgulho que é de fato uma violinista de elite e que preza pelo seu nobre instrumento. O jovem de cabelo cinza explica com um sorriso simpático que o instrumento que ele segura é na verdade uma viola. O grandalhão com feição calma complementa que o seu lindo e imponente instrumento de cordas é um violoncelo. O violista avisa ao herói que tentará anular sua sentença, mas garante que a jovem traidora não terá nenhuma piedade. A oficial suspira triste lamentando não ter conseguido resolver o caso da antiga aliada de maneira pacífica. Ela assume uma postura de combate agressiva e declara que a execução imediata da traidora deve começar agora. O trio de cordas começa a concentrar uma imensa quantidade de energia destrutiva através de seus instrumentos. Uma violenta tempestade de energia rosa e verde envolve a garota indefesa que solta um grito de pavor absoluto. Uma explosão devastadora de som ecoa por toda a sala, gerando uma imensa onda de choque que estraçalha o concreto. No meio da fumaça surge a voz do herói avisando aos oponentes que não pode permitir que eles matem sua aliada. O rapaz utiliza o poder de sua maleta de tecnologia avançada para materializar um grande escudo de defesa azul. Ele bloqueia um ataque sonoro com maestria, salvando a vida da garota que ele considera sua valiosa cliente de hoje. Ele encara os 3 oponentes, listando com deboche o nome correto de cada um dos instrumentos que eles utilizam. O protetor aponta o dedo indicador, afirmando que está classificando todos ali como ameaças que devem ser eliminadas. Enquanto isso, do lado de fora, o idoso maestro implora desesperado para que os soldados lutem com elegância.
Uma imensa pressão de ar começa a fazer o teto da sala de reuniões tremer diante da fúria dos combatentes na base. A líder do trio pergunta se os seus parceiros estão preparados para liberar o ataque mais devastador do grupo. Ela ergue seu violino e anuncia o início da complexa e temida sinfonia de destruição em massa contra o herói. Rushin foca seu olhar determinado nos oponentes, concentrando sua própria energia azul para o iminente choque. Os músicos tocam suas primeiras notas, gerando dezenas de lâminas cortantes de som rosa e verde altamente destrutivas. O ataque coordenado se transforma num verdadeiro turbilhão de notas musicais que avança veloz pela sala de reuniões. O rapaz ativa sua maleta gerando uma adaga elétrica azul e grita ordenando que a garota acorde imediatamente dali. Com um movimento incrivelmente rápido, preciso ele corta todas as amarras elétricas que prendiam a jovem no chão. Finalmente livre das cordas mágicas de restrição, ela se levanta rapidamente pronta para tentar fugir do perigo. O herói avisa que não conseguirá protegê-la e desviar de todos os golpes ao mesmo tempo, exigindo que ela se mova só. A garota corre para se abrigar enquanto a colossal onda de som destrutivo se choca violentamente contra a barreira. Ryushin se mantém firme desfiando e bloqueando os projéteis musicais com seu poderoso escudo elétrico azul brilhante. Ryushin utiliza toda a força de sua barreira eletromagnética para suportar os golpes consecutivos do trio de músicos. Ele percebe que o verdadeiro combate está apenas começando enquanto analisa as frequências sonoras que o cercam. O rapaz mantém o foco total na batalha aérea, observando a trajetória de cada ataque lançado contra sua posição. Ele admite em seus pensamentos que o nível de poder dos oponentes de fato é digno de uma grande elite militar. O herói elogia o desempenho fantástico deles, descrevendo aquela investida como uma performance musical divina. Ele reconhece seriamente que o poder oculto por trás daquelas melodias de combate de fato é assustador e perigoso. A líder do trio sorri lisonjeada e comenta alegremente que o famoso guarda-costas tem um ouvido muito refinado. Ele brinca dizendo que seu cliente é um grande profissional nessa área, o que o forçou a aprender sobre música. Ela acha a história divertida e elogia o bom gosto do rapaz na escolha de seus clientes de maneira amigável. A jovem oficial admite estar quase sem coragem de eliminá-lo, sugerindo que ele apenas se renda sem resistir. O rapaz recusa a proposta, alegando que eles são perigosos demais para que ele os permita continuar agindo soltos. Neil corre apavorada ao fundo, exigindo que eles parem de se elogiar e foquem logo na luta de vida ou morte ali. O rapaz pergunta se ela não consegue escutar a linda harmonia, mas ela grita que está apenas tentando sobreviver. Ela implora para que ele acabe logo com todos eles, enquanto o herói lamenta ter que desperdiçar tal melodia. A garota se irrita com a atitude filosófica dele, enquanto o protetor continua analisando a partitura de combate. O Ryushin explica a teoria por trás da música, ressaltando como o violino atua liderando com maestria a melodia principal. Ele complementa dizendo que a viola serve como uma ponte perfeita, conectando os sons agudos e graves da canção. Por fim, o violoncelo dá o suporte necessário por baixo, criando uma harmonia simplesmente perfeita para o trio. O rapaz diz que poderia ouvir aquilo o dia todo, enquanto a jovem grita desesperada que vai morrer se ele não agir. Ele acalma a aliada, explicando que o problema real daquele combate não é falta de vontade para vencer os inimigos. O rapaz confessa seriamente que, na verdade, ele simplesmente não consegue encontrar nenhuma abertura para atacar. Ryushin explica que o trabalho em equipe deles é perfeito demais, o que impede qualquer tentativa de contra-ataque. Ele continua elogiando a fantástica união de frequências gerada pela perfeita combinação daqueles instrumentos. Sem paciência, ela grita com ódio, mandando ele calar a boca com toda aquela conversa fiada de violas e violinos. A garota afirma que todos aqueles sons parecem exatamente iguais para ela, deixando os três músicos paralisados. O herói fica completamente chocado com a falta de sensibilidade artística e o imenso mau gosto de sua aliada. Os oficiais de elite se voltam na direção dela com olhares de puro ódio após receberem aquela grave ofensa. A líder grita furiosa, perguntando como ela ousa dizer que os instrumentos são iguais e que tipo de ouvido ela tem. Neil rebate dizendo que é tudo a mesma coisa e que toda aquela conversa sobre harmonia não passa de pura bobagem. Ela continua provocando os soldados, afirmando que os três instrumentos de cordas parecem idênticos aos seus ouvidos. A ofensa atinge o orgulho dos músicos, fazendo com que as mãos deles tremam de fúria e o desejo de sangue aumente. Eles não conseguem acreditar na tamanha ignorância musical da garota e se preparam para puni-la de forma severa. Ela continua gritando e zombando da utilidade de juntar três instrumentos tão parecidos em um único grupo de combate. A líder do trio avisa com voz sombria que a partir de agora tocará de uma forma que até mesmo ela consiga entender. Os três se posicionam liberando uma aura roxa maligna e gigantesca para desferir seus golpes de forma individual. O primeiro ataque avassalador atinge Neil de cheio, fazendo com que ela solte um grito ensurdecedor de pura dor. A violinista explica com ódio que o violino possui o som mais agudo e é responsável por carregar o tema principal. Um violento turbilhão de vento verde atinge a garota novamente, arremessando seu corpo para longe com brutalidade.
O segundo oficial acrescenta que a viola possui o som médio e atua moldando toda a atmosfera e o clima da música. Ela é atingida por mais uma onda de choque sonoro extremamente potente, que explode o chão ao redor de sua posição. O grandalhão conclui dizendo que o violoncelo emite tom mais grave, sendo responsável pela profundidade sonora. A violinista pergunta se ela finalmente entendeu, e o herói responde com ironia dizendo que ficou muito claro. Raijin avança lentamente e comenta que a habilidade e a presença individual de cada um deles de fato é incrível. Ele destaca, no entanto, que quando eles lutavam em perfeita harmonia, o trabalho em equipe deles era imbatível. Os 3 oficiais de elite ficam completamente surpresos com a análise tática repentina feita pelo guarda-costas. O rapaz explica com um sorriso no rosto que antes da provocação ele mal conseguia se esquivar de seus ataques. Mas como agora, cada um deles está tentando brilhar sozinho nas ruínas, toda aquela sincronia perfeita se perdeu. Ele se move com extrema agilidade, desviando facilmente de todas as vibrações sonoras individuais desferidas. O herói transforma sua maleta em um canhão laser colossal e aponta o bocal brilhante na direção dos adversários. Os 3 guerreiros de elite entram em desespero absoluto ao verem a imensa quantidade de energia que os mira. Um colossal feixe de energia azul é disparado pelo canhão laser do herói, iluminando todo o cenário de combate. O rapaz observa friamente o seu avassalador ataque sonoro varrer os 3 oponentes em um piscar de olhos. O comandante maestro e a jovem soldado de clarinete ficam completamente em choque ao presenciarem aquele golpe. O canhão abre um gigantesco buraco no teto do edifício, fazendo com que os escombros caiam por todas as partes. O idoso se desespera de imediato e chora alto ao perceber o imenso prejuízo que teria que pagar sozinho. A jovem soldado grita preocupada ao ver os seus 3 companheiros de elite caindo nocauteados lá do alto. Os oficiais caídos no chão recebem o olhar desolado do comandante que caminha na direção deles lentamente. A retaguarda entra em completo pânico ao notar que os guerreiros mais fortes da equipe foram vencidos facilmente. Eles correm para checar se todos ainda estão respirando após receberem aquele terrível e violento golpe elétrico. A líder do trio chora ao notar que seu precioso violino de combate acabou sendo completamente destruído. Neil continua celebrando o fato de estar viva sem se importar com a fúria que começa a crescer entre os guardas. Os companheiros do trio se voltam em silêncio na direção dos intrusos, mantendo feições extremamente sérias. O comandante idoso foca seu olhar no rapaz, demonstrando uma fúria e um rancor simplesmente assustadores. Raijin e sua companheira saem do meio da fumaça, demonstrando estarem completamente ilesos e prontos para lutar. O idoso se prepara para atacar o herói, garantindo que vai vingar a derrota humilhante sofrida pelo seu trio. Raijin ironiza a situação, dizendo que os músicos ainda estão vivos e que mal pode esperar pela próxima canção. Maestro pergunta se os instrumentos reservas estão prontos para que os músicos voltem logo para o combate. Ele avisa com seriedade que se eles quebrarem os novos violinos, o valor será descontado diretamente do salário. O idoso ergue novamente sua batuta mágica, ordenando que toda a orquestra dê início à sinfonia de eliminação. O bocal da varinha do comandante brilha, intensamente assustando a dupla que o observa de longe nas ruínas. Uma colossal tempestade de ondas sonoras coloridas é disparada com violência contra o escudo elétrico do herói. O rapaz utiliza sua maleta de tecnologia para reforçar a barreira de defesa, suportando o violento impacto. Ele assume uma postura firme de resistência enquanto a energia destrutiva dos instrumentos se choca com força. Uma imensa explosão de som se propaga por toda a área, iluminando as ruínas da sala com um forte brilho azul. O herói nota que o poder de fogo dos adversários aumentou bastante com a chegada dos novos músicos de suporte. Ele elogia a harmonia gerada pelo maestro, ao que ela grita, desesperada, mandando o protetor apenas defendê-la. O rapaz mantém um foco total na batalha, tentando desvendar qual é o verdadeiro segredo por trás daqueles poderes. Ele conclui que os soldados comuns possuem habilidades do tipo ataque que transformam o som em pura energia pura. Já o idoso comandante possui uma técnica especial do tipo suporte que aplica grandes melhorias em toda a equipe. O herói percebe que atacar de forma descuidada seria um erro grave, pois não há nenhuma brecha evidente no ritmo. O rapaz toma sua decisão e chama a garota, que o observa assustada de dentro de sua barreira de proteção azul. Raijin ordena que ela utilize sua habilidade especial de provocação para tentar quebrar a sincronia do grupo. A garota fica um tanto confusa com o pedido, mas o rapaz explica que precisa desestabilizar o ritmo dos músicos. E revela que está procurando uma abertura para realizar o contra-ataque, mas a melodia deles é perfeita demais. Ele diz para ela usar sua especialidade e insultar os guardas de qualquer maneira que vier à sua mente agora. Sem hesitar, a jovem se aproxima da borda da barreira e grita, chamando a atenção de todos os soldados de suporte. O herói continua segurando firme o imenso escudo de energia para garantir a segurança dela durante a provocação. Ela faz uma careta e começa a gritar que o show deles é horrível e que qualquer criança saberia tocar muito melhor.
Rishin pergunta se ela está na pré-escola por usar ofensas tão bobas, mas ela disse que fez o que ele havia pedido. O herói comenta que duvida muito que um insulto tão infantil e ridículo como aquele vá surtir algum efeito real. Para a surpresa dele, a soldado de clarinete fica extremamente irritada, mordendo seu instrumento com muita raiva. A jovem musicista de elite fica vermelha de ódio enquanto o comandante ergue a batuta para tentar acalmar todos. Maestro pede para que todos mantenham a calma e não se deixem abalar por provocações tão infantis e grosseiras. O herói fica impressionado com a velocidade de recuperação deles, e a jovem pergunta o que eles devem fazer agora. O rapaz conclui em seus pensamentos que o plano ideal para vencer a batalha seria tirar o comandante de seu ritmo. O rapaz foca seu olhar determinado na batuta mágica, tentando encontrar uma maneira de desestabilizar o adversário. O comandante realiza mais um movimento preciso com sua varinha, ordenando um novo e massivo ataque contra a dupla. Assustada com o imenso poder sonoro, a garota sobe nos ombros do herói implorando por proteção naquele momento. Uma colossal e avassaladora coluna de energia roxa desaba sobre a barreira, gerando uma onda de choque violenta. O rapaz solta um longo suspiro de alívio ao notar que seu poderoso escudo elétrico conseguiu bloquear toda a força. Rishin e o comandante idoso se encaram em silêncio absoluto, com olhares extremamente sérios e atentos. O teto da sala de reuniões treme de maneira violenta, assustando o maestro com a possibilidade de nova destruição. O idoso grita desesperado, exigindo que seus soldados toquem de forma muito mais suave e calma na batalha. Ele ordena rudemente que todos sigam os movimentos de sua batuta para evitar mais estragos na estrutura física. O herói observa de cima a orquestra inimiga tentando memorizar a posição de cada um daqueles musicistas. De repente, um detalhe crucial passa pela mente do rapaz, fazendo com que ele arregale os olhos com uma grande ideia. O rapaz avisa que chegou a vez da aliada agir, mas ela grita assustada, sem entender o motivo de ter que lutar. Ela reclama dizendo que não tem nenhuma chance de vencer o bando e o acusa de querer abandoná-lo nas ruínas. Rishin apenas suspira e avisa calmamente que trouxe a arma favorita dela guardada em sua maleta de tecnologia. A garota fica completamente surpresa e fascinada ao saber que ele trouxe o seu valioso bastão de combate. Um grande e poderoso bastão avermelhado começa a se materializar diante dela com um brilho muito intenso. Ela segura sua arma de combate favorita, exibindo uma enorme alegria por tê-la de volta em suas mãos. Ela comemora rindo alto enquanto o rapaz pede com seriedade para ela prestar bastante atenção ao plano traçado. Rishin começa a explicar detalhadamente qual será a estratégia de contra-ataque que eles devem utilizar, mas a jovem, traiçoeira, ignora o plano e salta para desferir um golpe covarde diretamente contra as costas dele. Ela grita furiosa, ordenando que o herói morra de uma vez enquanto desfere seu ataque de bastão flamejante. No entanto, o golpe atinge a barreira do rapaz e o impacto retorna com força, arremessando a longe com violência. Caída no chão e soltando fumaça, ela pergunta em prantos o motivo daquilo ter acontecido com seu próprio ataque. O rapaz explica que colocou uma cláusula secreta no contrato que faz qualquer golpe contra ele retornar ao atacante. A garota fica totalmente horrorizada ao perceber que o herói possui esse tipo de poder de restrição absoluto. Ela percebe assustada que ele é capaz de muito mais do que apenas materializar armas e corre para se preparar. Neo se pergunta como apenas o único ser humano é capaz de carregar tantas habilidades especiais absurdas. Ela tenta imaginar quais tipos de terríveis limitações físicas o rapaz teve que impor a si mesmo para ter esse poder. No campo de batalha, os guardas reclamam dizendo que seus braços já estão doendo de tanto tocarem sem parar. O maestro pede para aguentarem um pouco mais, notando que a energia defensiva do herói está finalmente acabando. O rapaz se mantém firme sustentando seu imenso escudo de energia azul, enquanto aguarda o momento perfeito para agir. Um dos soldados sugere explodir todo o prédio, mas o líder idoso proíbe de imediato, temendo o prejuízo financeiro. O maestro insiste que eles devem manter o estrago no nível mínimo para não receberem a conta de Palmer na divisão. De repente, a aliada do herói surge com seus cabelos brancos e chifres de demônio liberados, empunhando seu bastão. O comandante ri alto, acreditando que a investida desesperada da garota não passará de uma piada boba na batalha. Ele conclui com deboche que o rapaz abriu mão de atacar focando toda a sua força puramente em tarefas defensivas. O idoso comemora ao notar que a tarefa de ataque do grupo adversário ficou totalmente sob a responsabilidade dela. A garota libera sua imensa força oculta, concentrando chamas intensas ao redor de seu bastão gigante de combate. Ela assume uma postura de ataque formidável, se preparando para desferir um golpe extremamente destrutivo na base. O comandante aceita o desafio rindo alto e ordena que seus soldados aumentem o ritmo de suas ondas de choque. Ela desfere seu golpe especial de destruição de montanhas, gerando uma colossal onda de chamas avermelhadas no ar. O impacto colossal entre as chamas e as ondas sonoras gera uma explosão de proporções simplesmente devastadoras. O líder idoso solta um grito de pavor absoluto ao perceber a imensa destruição que está sendo gerada na base.
Ele entra em pânico total, gritando que eles não podem destruir o prédio enquanto seus soldados tentam acalmá-lo. Ele arregala os olhos, paralisado de pavor ao perceber que perdeu totalmente o controle sobre a situação do combate. De repente, o herói surge voando bem atrás dele e comenta em tom irônico que a performance musical dele virou uma bagunça. O rapaz percebe que o líder estava controlando a própria força apenas para não danificar o edifício comercial. Rishin desfere um soco elétrico avassalador que quebra o chão e joga o comandante idoso direto contra o concreto. O impacto devastador da descarga elétrica esmaga a defesa do adversário, encerrando a batalha de forma definitiva. De pé sobre o comandante derrotado, o rapaz avisa friamente que ele deveria ter se preocupado com a própria vida. Rishin se mantém vitorioso de pé diante do comandante idoso derrotado, deixando os outros soldados chocados com a cena. O líder tenta acalmar o subordinado, dizendo que está perfeitamente bem e que não precisam se preocupar. Os guardas reclamam dizendo que aquilo é karma, por ele ter ignorado as opiniões do grupo sobre usar força total. O idoso fica furioso e grita com seus comandados explicando que não destruiu o local de propósito. Ele explica que os danos são descontados do orçamento deles e pergunta se algum soldado prefere pagar a conta. Ao ouvirem sobre o dinheiro, os soldados mudam de atitude rapidamente e perguntam se o chefe está bem fisicamente. Ryushin finalmente compreende o motivo do idoso a ficar controlando a força de seus ataques durante todo o confronto. O comandante encara o jovem e comenta que ele é um homem de muita sorte por ter sobrevivido ao combate. O herói muda de assunto, dizendo que ainda existe uma coisa que ele simplesmente não consegue entender. O rapaz pergunta por que pessoas com habilidades tão incríveis estão desperdiçando a vida como terroristas. O idoso se sente insultado e rebate afirmando que o trabalho deles é uma profissão totalmente respeitável. O líder explica com naturalidade que eles apenas trabalham em troca de pagamento como qualquer outra pessoa faria. Ryu-chan percebe que tudo gira em torno de dinheiro, explicando a estranha sensação que sentiu ao vê-los. O herói deduz que a falta de percussão na orquestra deles também se deve puramente aos cortes de gastos. O idoso confirma o corte para economizar, enquanto o rapaz admite que a questão financeira realmente importa. O herói questiona se ele sente orgulho em ganhar a vida com atos de terrorismo, em vez de viver de música. Ele insiste que quem realmente ama a arte deveria tocar para emocionar as pessoas nas apresentações. O idoso sorri e pergunta a opinião do rapaz sobre a melodia que acabaram de tocar durante o combate. O líder revela que a única razão para o herói ter escutado aquela música foi o fato de o presidente ter pago pelo show. O idoso lembra que no começo eles fundaram a orquestra com o sonho sincero de tocar o coração do público. Ele conta que a música clássica infelizmente não é popular e que o pouco espaço que existe já pertence a grandes nomes. As despesas com manutenção e salários eram altas demais, deixando o grupo à beira da falência total. Foi nesse momento difícil que o presidente da organização surgiu estendendo a mão para salvá-lo de fechar as portas. Ouvindo o desabafo, Ryushin comenta que sua cliente Ri também ganha vida trabalhando com a arte. O rapaz conta que no início da carreira, a jovem cantora também enfrentou dificuldades e não era aceita pelo público. Ele revela que ela acabou perdendo seu amado grupo musical por causa da severa falta de recursos financeiros. Mesmo passando por grandes dificuldades, a garota nunca abandonou a paixão por aquilo que mais amava fazer. Ela continuou lutando e se apresentando até conseguir brilhar em cima de um grande palco lotado de fãs. Graças ao seu esforço, ela finalmente conquistou o carinho e o apoio de uma imensa quantidade de admiradores. O herói afirma com seriedade que é exatamente nesse ponto que a cantora se diferencia da conduta deles. Ele aponta que eles preferiram escolher o caminho do terrorismo em troca de dinheiro fácil no mercado negro. O idoso reflete em silêncio absoluto sobre a possibilidade de ter seguido uma escolha diferente no passado. O idoso se questiona se realmente não havia outra opção e pergunta qual é o estilo de música que Ria costuma tocar. O rapaz responde com calma, revelando que sua jovem cliente na verdade trabalha como uma cantora idol. O comandante ergue a cabeça surpreso com a resposta e repete o termo com desdém em sua voz. O herói confirma a informação, encarando o oponente com total seriedade no meio das ruínas. O idoso fica vermelho de ódio e pergunta se o herói está de fato comparando a arte deles a um estilo tão inferior. Rishin se mostra bastante surpreso com a reação irritada e o preconceito repentino do comandante. O comandante grita, liberando sua técnica de ataque mais poderosa, enquanto uma imensa energia começa a surgir. Um colossal pilar de energia mágica roxa cai do céu, destruindo tudo e iluminando todo o cenário ao redor. O rapaz se protege rapidamente usando seus braços para aguentar a imensa pressão de ar gerada pelo golpe. Uma mão de energia surge no ar e o idoso pergunta se ele entende porque a música clássica é uma arte superior. O herói mantém seus olhos focados no oponente, aguardando a explicação em meio à poeira que se espalha. O líder explica que o primeiro grande motivo é a longa e rica história que esse estilo clássico carrega consigo. Ele complementa que são necessários muitos anos de treino árduo e dedicação para se tornar um verdadeiro mestre.
O comandante ressalta que o preço extremamente alto dos instrumentos clássicos também faz parte desse valor. Em seguida, o idoso questiona a relevância das idols, afirmando que a história delas é curta e insignificante. Ele diz que qualquer pessoa bonita pode se tornar uma idol sem precisar ter nenhum talento real de verdade. O idoso afirma com desprezo que hoje em dia até mesmo as máquinas conseguem fazer todo o trabalho dessas cantoras. Com uma imensa aura de poder se erguendo atrás de si, o comandante declara que a diferença entre eles é gigantesca. O idoso fica extremamente furioso, gritando que o rapaz é um pirralho arrogante por tentar lhe dar lições de moral. O herói apenas repete a palavra com desdém, no olhar encarando friamente o preconceito do comandante idoso. Ele pergunta sorrindo se, para ser considerada de alta classe, a arte precisa apenas custar extremamente caro. O comandante afirma sem qualquer hesitação que a resposta para aquela pergunta é sim, e que isso é óbvio. O rapaz menciona o velho ditado de que um bom artesão nunca deve culpar suas ferramentas de trabalho pelo resultado. O idoso rebate dizendo que qualquer artesão escolheria a ferramenta de 1 milhão sem hesitar. Os guardas de suporte se preparam em silêncio após receberem a ordem direta de atacar com poder total. O comandante idoso se prepara para liberar uma quantidade assustadora de energia com seus movimentos. Ele grita dizendo que usará uma técnica ainda mais forte e destrutiva do que qualquer outra melodia comum. Os soldados sumam de preocupação, lembrando que o prédio inteiro pode ser destruído e a conta será absurda. O líder idoso assume uma feição assustadora e garante que assumirá toda a responsabilidade financeira pelos estragos. Ouvindo a promessa do chefe, os guardas mudam instantaneamente de expressão e sorriem bastante aliviados. A orquestra inteira começa a concentrar uma colossal quantidade de magia sonora de grande escala no local. O herói zomba do materialismo deles e confessa em tom sério que há muito tempo não ficava com tanta raiva. Ele encara os adversários com seus olhos vermelhos brilhando intensamente, demonstrando sua fúria crescente. O comandante idoso aponta sua varinha, afirmando com arrogância que os números nunca mentem no campo de batalha. Ele gaba-se de ter contratado artistas extremamente caros com os melhores instrumentos do mercado. Ele ordena que todos liberem o poder máximo de suas notas sonoras para esmagar os intrusos de uma vez por todas. O rapaz abre sua maleta de alta tecnologia e comenta que a orquestra deles parece estar precisando de um baterista. O líder inimigo encara intrigado, enquanto o herói prepara sua contraofensiva tecnológica no meio do caos. Ele materializa uma poderosa baqueta de energia azul e avisa que aquele item especial não possui preço de mercado. O idoso aceita o desafio com olhar de puro deboche, mandando o jovem herói atacar com tudo que tiver. O comandante dá o sinal definitivo para iniciar o maior e mais destrutivo choque de energia daquela noite.